Boa noite, irmãos que estão aqui presentes, os internautas que irão nos assistir posteriormente. Vamos asserenando os nossos corações, sentando na cadeira de forma confortável, entrando num processo de introspecção interior, pedindo aos mentores da casa que nos abençoe, faça com que possamos retirar as reflexões necessárias da palestra que hoje será proferida, que possamos sempre estar atentos aos ensinamentos do Mestre Maior. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite, uma noite de inverno, julho, aprendendo, vivendo o Evangelho e a esperança do Cristo. Para isso, vamos orar, entrar em conexão com a espiritualidade, pedir ao Divino Rabino, Jesus da Galileia, que nos abençoe, que todas as vibrações aqui recebidas possam ser recebidas também pelos nossos familiares na residência, pelos nossos amigos, pelos possíveis desafetos que possamos ter nesta encarnação, para que possamos dessa forma caminhar um pouquinho no nosso processo evolutivo. Desta forma, Jesus, nosso Rabi, oramos a oração universal que o Senhor nos ensinou, solicitando luz e paz. Ó Pai, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Amém. Livra-nos principalmente do orgulho e do egoísmo, chagas morais que derivam as nossas imperfeições. Que possamos ser como um sândalo que perfuma o machado que fere. Que a indulgência possa fazer parte de nossa vida. Que possamos tirar um bom proveito da palestra que aqui será proferida hoje pela irmã Marileide, que a espiritualidade abençoe as suas palavras, façam com que essas palavras sejam simples e que atinjam o coração dela e de todos aqueles que estão aqui presentes e os que vão nos assistir posteriormente. E com muita alegria, muita serenidade, nós convidamos a irmã Marileide para proferir a nossa palestra da noite de hoje sobre a indulgência, capítulo 10, itens 17 e 18 do Evangelho e segundo o Espiritismo. 16 também. E 16 também. Vamos lá, boa noite família. Mais uma vez, nós estamos aqui para batermos esse papo, que não é uma palestra, mas é bater um papo, para que a gente comece a despertar em nós esse sentimento de indulgência. Olha que palavra bonita, indulgência. É boa essa palavra, mas ela também é bondosa, ela também é fraterna, ela também traz um olhar leve, um olhar sem crítica e um olhar sem apontamentos para o outro. E aí, eu falei, ô Jesus, eu precisava mesmo, porque a gente vive uma vida e quando a gente pensa em parar para fazer uma palestra sobre a indulgência, um sentimento que a gente ainda não conseguiu ter um agir conforme Jesus nos ensinou, e a gente fica buscando de que maneira falar para o outro aquilo que a gente ainda tem dificuldade de fazer. Porém,
Se a gente ficar postergando esse autoconhecimento, essa busca, quando é que nós vamos aprender se o momento da escola é agora, é aqui na Terra? Então, que a gente possa ter esse momento, não com aquele olhar que a gente volte para casa com o peso que eu disse para seu Edson. Seu Edson, esta palavra é pesada. Ele olhou assim para mim, como assim? Eu disse, pois é, ela é leve. O peso é o nosso agir, que a gente ainda não tem. Então, ela se torna pesada para nós, porque já reconhecemos que precisávamos ter aprendido a indulgência, mas ainda estamos no meio do caminho. Tem uns que já alcançaram quase que o finzinho do caminho. Tem outros que ainda estão sem achar o princípio do caminho. E outros já estão conseguindo. Nós que estamos estudando esse Consolador, a gente já sabe, mas a gente escorrega. A gente já sabe como tem que proceder, mas a gente ainda se envolve no mesmo erro. Agora, onde está a diferença? É que a gente já sabe quando erra. Aí, quando a gente erra, ops. Quando a gente não reconhece o nosso erro, os nossos pequenos que a gente já trouxe para aqui, para a evangelização, aí faz assim, que é isso, espírita? Foi isso que você me ensinou, foi? Aí, opa. E quando eu estou com raiva e que insisto, aí alguém diz assim para mim, hora de buscar para ter uma conversa com o seu Edson. Aí, quando eu estou muito zangada, eu falo, ele também faz a mesma coisa. Ó, a indulgência errando de novo, né? Apontando. Mas isso aqui é interessante, é porque quando a gente ensina os pequenos, eles vão crescendo e a gente vai aprendendo também com eles. Porque quando a gente erra, eles vão para cima. Gente, não foi isso que você me ensinou, não? Por quê? Está errando por quê? Bora, dona Marileide, diga aí. E bota a gente no aperto. Então, a indulgência, a gente também trabalha com os nossos pequenos na evangelização, e a gente acha interessante, porque se a gente aprende desde pequeno, quando a gente chega assim, na altura dos cabelinhos brancos, a gente já aprendeu alguma coisa, e aí a gente já não sofre. Porque eu sofri tanto com essa palestra, que nessa madrugada, os meus irmãos amados me levaram para um local que, por mais que eu quisesse praticar a indulgência, eu não conseguiria. Era um local que, sabe o primitivismo lá atrás, o homem das cavernas? Era todo mundo armado de pau, de pedra, e tome-lhe pau, e tome-lhe pedra, e eu corria. Se alguém passasse na minha frente, eu repetia o mesmo ato. Tome-lhe pau, tome-lhe pedra. E aí aquilo ficou me agoniando, aí eu acordava, não vou dormir mais. Aí eu abri o olho, e aí eu olhava para o teto, aí eu dizia, agora eu vou dormir de novo, porque aí eu já vou estar em outra sintonia. Quem disse, eu fechava o olho e voltava para o mesmo lugar. E isso foi umas 3 ou 4 vezes. Eu estava cansada, sabe? Cansada de lutar, de correr, de subir, de descer. E aí eu falei, Jesus, tem misericórdia, eu preciso dormir, Jesus, tem misericórdia, não me deixa aqui nesse lugar não, me tira daqui. E aí eu escutei uma vozinha no meu pé de ouvido, que eu não consegui dormir mais. E a pergunta no meu ouvido foi, aqui nesse lugar, dá para se ter indulgência? E aí eu abri o olho e disse, não quero mais dormir. Então, mostrando as dificuldades, mas aquele lugar era realmente onde a indulgência não existia. Porque antigamente a indulgência não se conquistava, não se praticava. A indulgência a gente comprava. Não era assim? A gente comprava a indulgência para obter o perdão. E a indulgência a gente não pode comprar. É algo que a gente precisa conquistar, elaborar, trabalhar o nosso espírito para a gente conquistar. Entender que os passos de Jesus é para a indulgência. E aí, devagarzinho,
a gente vai conquistando esse espaço. E aí, para tornar leve o nosso bate-papo, é claro, eu disse, bom, deixa eu levar uma historinha que foi a autora dessa história é a dona Letícia Miller, né? Vamos dar os créditos, mas eu achei interessante. E a história se passa, viu, Antônio? A história que a tia Mari vai contar agora, sabe onde se passa? Num zoológico. E aí, alguém disse assim, senhor Leão, o senhor já soube da última notícia? E o leão olhou para a dona Avestruz, que estava, naquela correria dela, estava passando a notícia a rodo. O leão olhou para ela, nada respondeu e continuou fitando o horizonte. E a Avestruz insistiu. Senhor Leão, corre o boato no zoológico que a girafa sumiu. A girafa foi embora. E aí foi aquela agonia, e a bicharada toda ficou enlouquecida. Cadê nossa amiga? Cadê nossa irmã? E nossa amiga aconteceu o quê? E aí cada um dizia uma coisa. Cada bicho dizia uma coisa. E aí tinha uns bichos, os mais maledicentes, diziam, rapaz, a girafa foi embora daqui do zoológico, porque este lugar aqui é muito monótono, muito parado, não tem nada para se fazer. Ela se encheu, estava entrando em deprê, e aí ela resolveu, picar a mula. Aí o outro dizia, não, ela não foi não, ela não foi embora porque ela quis não. Porque ontem à noite eu vi o caminhão do circo aqui. E ela foi no caminhão do circo. E aí as amigas disseram, não posso acreditar que a girafa fez isso com a gente. Ela foi ser artista no circo. Nem avisou. Que ingratidão. E aí outro disse, rapaz, não. Ela foi sequestrada. Pode esperar que daqui a pouco o telefone vai tocar e é o cidadão pedindo um resgate milionário. E cada um dizia uma coisa. O hipopótamo, muito amigo da girafa, mas amigo mesmo de fé, camarada, ele começou a chorar, mas ele chorava. Oh, meu Deus, por que minha amiga foi embora? Eu não creio que ela tenha ido para o circo. Se ela tivesse ido para o circo, ela me avisava. Oh, meu Deus, me ajude. E ele chorava e se culpava. Meu Deus, será que eu disse alguma coisa para minha amiga? Que eu sei que ela é um pouco melindrosa. Será que ela se melindrou e foi zangada, foi embora zangada comigo? E chorava. E o leão, vendo aquela cena do hipopótamo se acabando, ele foi lá. Vem cá, meu amigo Popó, deixa eu te contar uma coisa. Reflita nas coisas que você escuta e não dê ouvidos ao que essa bicharada fala, porque aqui não se tem muito o que fazer. Então, o que é que a bicharada faz? Fala de todos os bichos. Então, pare e pense, reflita. E aí o leão continuou sereno, olhando o horizonte, tomando conta lá do espaço dele. E o hipopótamo, aí vem uma formiguinha saltitando, soltando fumaça pelas ventas de tanta correria. E aí ela chegou de junto do leão e do hipopótamo e disse, olhe, meus amigos, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, que a girafa foi no caminhão do circo. E aí o hipopótamo ficou, meu Deus, não é possível, não. Ela não ia embora assim, não. Aí, de repente, amanheceu o dia, a girafa não estava no cercado.
Aí o hipopótamo ficou para morrer de remorso, que ele achava que ele tinha cometido alguma coisa que tivesse desagradado a sua amiga. E aí, daí a pouco, vem lá, ele olha, está vendo uma girafa vindo. E aí ela vai chegando e mal podia falar. Aí ela dizia, estou aqui com a boca toda anestesiada. Me desculpe não ter avisado, mas ontem à noite eu estava com tanta dor de dente e o doutor do zoológico percebeu que eu estava com o dente inflamado, me levou para o consultório para poder me atender e não deixar que eu perdesse o dente. Aí eu estou aqui, a boca ainda está toda anestesiada. Aí o hipopótamo olhou, escutou aquilo, olhou para o leão. Seu leão, o senhor tinha razão. Realmente a gente não pode se desesperar com a falácia dos bichos. A gente precisa refletir para depois pensar no que aconteceu antes da gente apontar e julgar. Então a pobre da girafa já estava sendo tomada como aquela ingrata, como aquela cidadã que não estava nem aí para os bichos, para os camaradas que viviam no mesmo espaço. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu vou para o circo. E não foi bem assim. Então, essa história é para a gente pensar, né? Uma forma leve da gente entender que a nossa reflexão diante da dor do outro, de olhar para o outro e antes de acusar, a gente pensar as palavras que a gente vai proferir, para não magoar, para não ferir e não desestabilizar mais ainda aquele irmão que precisa, na verdade, de acolhimento. Então, eu achei interessante a história disso, eu vou levar, porque com leveza a gente vai começando o nosso bate-papo. E hoje, a indulgência está no capítulo 10. E aí, quem puder, para e relê esse capítulo todinho. Por quê? Porque a indulgência perpassa por todos os assuntos do capítulo 10. Quando Jesus traz nesse Consolador, perdoai para que Deus os perdoe, estamos falando de indulgência. Quando a gente vai falar reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, tudo tem indulgência. O argueiro e a trave no olho, a indulgência está inserida. Tudo precisa. Então, a nossa vida, ela está recheada de muitos momentos onde a gente precisa praticar a indulgência, mas nós ainda não temos essa disponibilidade na hora de perdoar, na hora de orar pelos inimigos, na hora de caminhar. Por quê? Porque nós temos ainda a nossa vaidade, o nosso orgulho, que ainda nos barra. Não, perdoar não, de jeito nenhum. Minha mãe dizia, perdoar nunca, quem perdoa é Deus. A gente vê isso desde pequeno, vai aprender o quê? Perdoa não. E agora, com 65 anos, a gente tem que aprender, que tem que perdoar mesmo, não tem outro caminho. Ou perdoa, ou vai só piorando as coisas nas outras reencarnações que porventura eu tenha. Então, a indulgência, tem os irmãos nossos, né, que trouxeram essas mensagens, e eles vêm nos dizer que sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, eu só vou receber a indulgência de Deus, não comprando, mas se eu conseguir olhar para o meu irmão e trabalhar a indulgência com ele, aí eu consigo. Aí é passos lentos, porque a gente não vai aprender isso da noite para o dia.
Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Então, se em qualquer momento a gente tiver um fiozinho de arrependimento, Deus já vai ser complacente com a gente. Basta um pouquinho, não precisa nem tanto, mas se a gente compreender um pouquinho desse arrependimento com veracidade, a gente vai ser atendido. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Então, a gente vai conseguir isso da noite para o dia, gente? Não, porque o perdão é uma construção. Mas se a gente já começar a pensar nessa construção, e a gente sabe que construir demora, então a gente vai se disponibilizando, cada dia um tijolinho, né? A gente vai botando um tijolinho, tirando o outro da vaidade, vai botando outro tijolinho, tirando o tijolinho do orgulho. Então a gente vai construindo aos poucos, para que a gente possa construir as características do homem indulgente, que daqui a pouco a gente vai ver. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Pedindo-lhes que perdoe os vossos desvios, o que lhes pedis, na verdade, é o favor de suas graças para não reincidirdes nos erros. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, nas quais podereis juntar ao arrependimento e reparação. Então, aí a gente já aprendeu um pouquinho, já se arrependeu um pouquinho. Mas se eu já consigo ir lá e desfazer o erro que eu cometi, eu já estou reparando, né? Então, quando a gente pede a Deus para perdoar as nossas ofensas, que a gente também esteja com o coração já serenado, para que a gente possa pensar em perdoar aquele que já nos ofendeu. E aí, quando eu penso nessas coisas, chegar a me dar um peso no corpo, porque quando eu lembro lá atrás, todas as bobagens que já fiz, né? E que hoje eu me arrependo, e aí vem o ditadinho assim, ó. Ah, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, aos 20 anos, aos 30, era tudo diferente. Mas isso a gente só tem porque já sofreu, porque já viveu, porque já passou. E aí a gente vai compilando esses saberes. Então, cada um ao seu turno mesmo. Por isso que é importante que as nossas crianças sejam evangelizadas da agora, para que elas vão compilando já esses saberes e lá na frente elas possam sofrer menos do que nós todos que já estamos com o corpo já pesado, né? Ser indulgente é perdoar com amor, é esquecer o erro do outro com a confiança verdadeira no arrependimento e na capacidade de mudar que o outro tem. É confiar que todos são capazes de fazer diferente. E aí tem umas searas que são difíceis. O campo da família, como é difícil viver isso. O campo das emoções, quando alguém trai a nossa confiança, é tão difícil retomar, é tão difícil recomeçar, porque às vezes a gente até recomeça, mas fica sempre ali, né? De vez em quando vem ali, ó, o cisquinho no olho, dizendo assim, ó o cisco, aí a gente lembra. O outro não pode pisar errado, vai fazer tudo de novo.
Mas a gente precisa entender que quando Jesus veio à Terra para nos ensinar, Ele queria exatamente que a gente pudesse vivenciar como Ele vivenciou. Porque Ele foi espizinhado, Ele foi magoado, Ele foi ferido. Mas mesmo assim, Ele se mantinha reto. Por quê? Porque Ele tinha uma moral elevadíssima. Então, quando a gente já trabalha a nossa moral, a gente vai vendo que é você que tem que fazer o seu caminhar. Ninguém vai caminhar por você. Ninguém. Nem o teu pai, nem a tua mãe, nem aquele mais querido que você tenha. É você que vai ter que caminhar para encontrar a sua felicidade. E a felicidade que a gente precisa encontrar não é olhando a infelicidade do outro, não é apontando os erros do outro, porque a gente não conhece o outro. Nem aquele que meu pai dizia assim para mim: minha filha, a gente só conhece o outro quando a gente come sal junto, debaixo do mesmo teto. Quiçá a gente conhecesse. Quiçá. A gente estava enganado nesse conhecimento, porque a gente dorme com alguém que a gente conhece ali. Agora, mas a misericórdia de Deus foi tão maravilhosa que fez a gente esquecer do que é que um fez ao outro para estarmos de novo vivenciando a experiência juntos. E isso acontece em todas as esferas da sociedade, não é? Em todas. E aí a gente não conhece, então como que eu posso julgar o outro se eu não conheço? E aí a gente vê as notícias na televisão e a gente fica assim olhando: ô Jesus, e agora? Aí agora eu já melhorei, eu já assisto e falo assim: meu Deus, tendes misericórdia das todas as partes envolvidas. Mas se tu permitiu, o aprendizado precisa acontecer. Quando a gente diz isso, alguém que está do nosso lado: nossa, como você está seca, amarga. Porque a gente não se pronuncia. Porque alguém quer que a gente diga assim: faça, né? Tome partido. Você tem que tomar partido. Se você não tomar partido, Marilei está diferente. Observaram? Está toda estranha. E é assim que a gente fazia com Jesus. Judas, então, vai dizer: meu Deus, ele sabe tudo, pode fazer tudo, e fica assim, se entregando de bandeja. Ao invés de lutar, guerrear. Olha só, mas Jesus conhecia o ímpeto de Judas, sabia que ali havia, assim como ele conhecia Pedro, e conhecia todos nós, inclusive, né? Então é a esperança de que um dia você é filho de Deus e você vai ter que despertar para o entendimento dessa obra divina que você é. E é assim. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediriais fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que desonra, que suja, pelo amor que purifica. Então, lá atrás, uns desenganos na minha vida, eu falei assim: tá bom, eu perdoar não vou não. Eu vou esquecer. Eu vou esquecer que isso aconteceu. A gente não esquece. De vez em quando volta. Aí alguém vai lá e cutuca a gente lembra de novo. Mas você de novo fazendo a mesma coisa, a gente não esquece. Aí esse não é o perdão verdadeiro. Esse é o perdão que a gente se engana. Esse é o perdão que a gente utiliza para nos enganar, para a gente continuar vivendo. Porque se a gente for esperar o perdão verdadeiro, ninguém vive com ninguém. Ninguém vive com ninguém.
Então a gente vai se enganando aos pouquinhos, porque aí aos poucos a gente vai estudando, aos poucos a gente vai compreendendo, aos poucos a gente vai se burilando e aos poucos a gente vai entendendo que o perdão é necessário, né? Pregai a indulgência, exemplificando o que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez, durante todo o tempo em que esteve na terra, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segue esse modelo divino, caminha em suas pegadas. Isso foi o nosso irmão, o Espírito de João, bispo de Bordeaux. E aí, quando ele diz que Jesus já nos ensinou, e ele já nos ensinou. Quando ele traz no Consolador o retorno do filho pródigo, olha que maravilha. Um pai que recebe um filho que saiu, que fez ele vender, que fez ele dividir as coisas antes do tempo. Eu quero ganhar o mundo, vou-me embora, não tenho nada com você, quero viver a minha vida. E o pai assim fez. Pegou a partezinha dele, tome meu filho, vá viver a sua vida. E o filho foi, usou mal o dinheiro que o pai deu a ele, passou fome, passou frio, passou sede. E quando é um tempo, ele está tão massacrado, ele está tão magoado com ele próprio, que ele diz, eu preciso voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, que é a casa do papai. Não é assim? É onde a gente encontra a guarida, é onde a gente encontra a acolhida, é onde a gente encontra amor. E ele volta, cabisbaixo, dizendo ao pai, compreendo que fiz tudo errado, mas estou de volta e preciso saber se você me aceita. E o pai, com a alegria imensa, recebe aquele filho. E o outro que estava lá, faz o quê? Olha a família atuando. O outro fica revoltado. Como assim, meu pai? O cara sai daqui, nem ligou para você, ingrato, gastou tudo que você deu a ele. Eu que fiquei aqui do seu lado, trabalhando, laborando, aqui, sofrendo, dividindo tudo com você. E você vai fazer uma festa dessa para ele? Eu nunca tive a oportunidade de ter uma festa dessa. E aí o pai diz assim, mas agora é ele que precisa, porque você sempre esteve do meu lado. Nós sempre compartilhamos o nosso saber, o nosso amor, o nosso carinho. E ele agora é necessitado. É ele quem precisa saber que aqui ele tem a acolhida, que aqui é o lugar onde ele vai receber o que ele não encontrou lá fora e que ele saiu para buscar a felicidade. Mas ele viu que a felicidade não era lá fora, era cá, de volta ao seio familiar. E aí, essa é a figura do filho pródigo, o retorno dele, né? Então imagine que o rei ali, cobrindo ele com todo carinho, com todo amor, sem dizer nada a ele, sem perguntar absolutamente nada a ele. Então, olha que moral elevada desse pai. Só um pai com uma moral e um intelecto jamais evoluidinho para compreender e saber que Jesus ficou feliz em saber que ele estava recebendo esse filho de volta em seus braços. E a outra passagem para a gente aprender a indulgência é bem essa daqui, a mulher adúltera. Quando os homens levam aquela mulher até Jesus, dizendo a Jesus, apontando o erro dela e dizendo que naquela lei ela precisava ser apedrejada, mas que eles tinham pensado e tinham levado até ele para que ele pudesse dizer se estava certo ou se estava errado. E Jesus pede que aquele que quiser julgar aquela mulher, julgue. Mas antes,
faça uma viagem para dentro de si e veja se ele está puro dos pecados. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí, todos foram se retirando devagarzinho, a começar por quem? Pelos mais velhos. Já tinham vivido mais, já tinham errado muito mais, com certeza, né? Então, essa é uma passagem que é o ensinamento de Jesus para a gente sobre a indulgência. Ele, como homem na época, poderia dizer, ela não obedeceu à lei, ela descumpriu, mas o papel dele não era aquele. O papel dele era de compreender, entender o que foi a situação que levou aquela mulher a praticar o adultério. E quem foram aqueles homens que também utilizaram aquela mulher para os seus momentos felizes e hoje queriam matá-la. Tem relação hoje ainda no nosso meio? Só tem, né, gente? É o que mais a gente está vendo agora. Se você não for minha, não é de mais de ninguém. Olha, se Jesus fosse viver com esse pensamento. Se você não vier comigo, vai viver no inferno. Será? Então nós ainda estamos com essa sementinha dentro de nós, com esse poder de posse. Eu posso, eu tenho e eu quero. E não é assim. Não é assim. A gente tem que botar Deus em primeiro lugar. E aí vem um outro espírito amigo e vem nos dizer: caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, mais ou menos pesado, a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Porque então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos. Então, que é que o irmão está ali nos orientando? É por isso que ele diz que a gente aprende hoje, mas quando Jesus está em espírito, porque quando Jesus esteve aqui encarnado, a gente aprendeu muito pouco. Mas hoje que ele está em espírito, a gente está tentando aprender os passos dele. E aí vem esse espírito para nos alertar, não é? Que primeiro a gente precisa reconhecer as nossas mazelas, para depois olhar as mazelas alheias. Mas primeiro, eu tenho que ver as minhas. Porque se eu enxergo os erros de vocês, é porque eu já cometi. E aí isso é interessante, que está incrustado na nossa mente, gente. Qual é a mãe que aqui está, que o filho já olhou e já disse assim: misericórdia, parece que você é bruxa, está adivinhando nos pensamentos? Né? Eu ficava encucada, porque eu fazia minhas armadilhas, e minha mãe me chamava, e quando ela olhava no meu olho, ela dizia: você está mentindo, fale a verdade ou você apanha. E aí eu dizia: mas como assim? Como é que ela sabe que eu estou mentindo? E aí, não tinha jeito, né? E aí eu descobri e repeti o ato com as minhas filhas: olhe no meu olho, que eu quero ver a menina dos seus olhos. Então, já sabia que a menina ia me contar a verdade. Ou seja, a verdade é aquela que a gente já fez lá, por isso que a gente tinha a maledicência. Por isso que a gente sabia que o outro estava fazendo, que a gente já tinha feito muito na idade deles. Né? É que não somos bruxas. Ai, ai, vamos lá. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro
que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Acredite nos vossos irmãos, os espíritos. E quando a gente está conhecendo a doutrina espírita, quanto a gente aprende com esses irmãos. Quanto a gente aprende nas nossas mediúnicas, que a gente não pode fazer determinadas coisas, porque quando você vai, não muda. Quando a gente pensa, que bom se eu morrer logo, assim eu fico livre. Que livre de quê, gente? Porque a gente só deixa aqui esse corpo carnal, pesado. Mas a nossa consciência vai com a gente. E onde a gente estiver, os nossos problemas vão estar em filinha atrás de nós. Pode ter certeza. Então, ou a gente se resolve aqui nessa escola chamada Terra, ou a gente vai aprender com mais dificuldade na erraticidade, mas aprende, porque a gente vai sofrer também, e a gente vai ter que caminhar. Então, que a gente possa aqui ainda, enquanto encarnado, se reconciliar com os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendeu, sem antes imaginar que eu não perdoo ninguém, porque quem perdoa é Deus. Não, o perdão está para todos. Foi para isso que Jesus veio à Terra. Foi para isso que ele teve que se recompor, para ter a energia nossa, essa energia ainda pesada. E ainda assim, mesmo ele se recompondo o perispírito dele com o fluido cósmico da Terra, ainda assim ele era percebido longe pela energia que ele emanava. Então, se Jesus conseguiu isso, nós também vamos ter que conseguir. A duras penas, caminhando, sofrendo. E aí, às vezes, a gente observa, e eu tenho observado, muitas pessoas desenvolvendo a mediunidade e nem sabe o que é isso. Eu falei em casa a semana inteira, mediunidade, porque o povo dizia, eu não posso ir para mediúnica. E meu genro me olhava assim, e aí Mariana disse para mim, minha mãe, você falou a semana toda de mediunidade, Bruno está aqui curiosíssimo, quer saber o que é mediunidade. E aí eu fui explicar para ele. Minha sogra, você me leva para conhecer o centro? Eu disse, pois não. Lhe apresento o nosso Consolador. É importante. Porque a gente não passa nada, e aí a gente entende, a gente não passa nada que não seja necessário. A gente não passa nada que a gente não precise compreender. Mas como a gente já errou tanto, a gente sofre. Porque a consciência sabe que a gente está errando de novo. E a gente precisa entender o porquê. Quando eu estava para vir para essa cidade, eu fiz um evangelho na minha casa. Eu estava grávida. E aí, a amiga frequentava o Paulo Estevão. Ela disse para mim assim, Marileide, como é o nome do seu pai? Eu falei, aí depende. Aí ela olhou para mim, depende de quê? Não, depende. Eu tenho 3 pais. Aí deu o nome dos 3. Mas você quer saber por quê? Ela não incorporava, mas ela mandava, ela trazia o recado. Ela olhava para o teto de minha casa, olhava. Disse, não. Aqui tem 2 brigando. Todos 3 já estão desencarnados. Eu disse, não, só 2. O outro está aqui ainda, mas eu não sei se esse é o meu pai. Aí ela disse, tem 2 espíritos aqui entrando em luta corporal, de cada um querendo ser seu pai. Eu digo, o pior que eu não sei. Né? Então, a gente às vezes se pergunta, por que eu tive 3 pais? E eu lá sei, eu vou saber depois. Mas o importante é que isso nunca foi um peso para mim.
Por quê? Porque eu entendi que eu devo ter tido compromisso com essas 3 criaturas. Porque um cedeu seu material genético para formar meu corpinho, ainda formou 2 corpinhos iguais. O outro queria ter muitos filhos, mas ele não conseguia ter, até o tempo que ele encontrou a minha mãe, ele não conseguia ter tido filhos. A paixão dele era ter filhos. E aí a minha mãe disse, estou grávida. E aí ele fala, que maravilha, quero um menino. Eu quero um menino, você vai me dar um menino. E ele alegre, espalhando para a cidade inteira que ele ia ser pai. Aí vem quem? 2 meninas. Ele se revoltou com a minha mãe e disse, pois eu não vou dar o seu nome para elas, vai ser o meu. É por isso que eu tenho José. É Marileide José e Marilene José. Eu tinha um ódio desse José, gente, vocês não imaginam. Eu sofria um bullying na escola. E eu usava o cabelinho bem cortadinho, porque eu não gostava do meu cabelo. Era Joãozinho. Então era o quê? Minha mãe dizia, parece um macho. E na escola, o bullying era solto. Né? E eu era danada. Resultado. O outro pai, o terceiro pai, foi aquele que mais se comprometeu comigo. Por quê? Porque me levou para a casa dele aos 8 anos de idade, mas me deu estudo, me alimentou, me educou, e hoje eu sou a pessoa que sou por conta da educação que ele me deixou. Então, uma das coisas que eu sempre digo para as minhas filhas é, não esperem que eu vou deixar dinheiro para vocês, fortuna. Minha missão aqui não é essa. A fortuna que eu estou deixando para vocês foi o esforço que eu fiz de manter vocês numa boa escola, para que vocês pudessem conquistar o conhecimento de vocês e para que vocês sejam essas mulheres que vocês são hoje. É o orgulho de mamãe, claro. Todo mundo. Mas também recebi do alto o puxão de orelha. Porque quando Minaia disse para mim assim, olha, estão dizendo aqui que você já falhou muito com esse segundo espírito. É a última vez que você tem a oportunidade. Porque se você falhar, aí a gente já não sabe como será a sua próxima reencarnação. E aí ela foi clara, eles estão aqui me dizendo que você precisa manter suas filhas na evangelização, principalmente a última. Tem que estar no centro. E ainda me disse mais, se um dia você ganhar um dinheiro, esqueça de botar na mão dela. Esse espírito não pode ter dinheiro sobrando na mão. É todo mundo que recebe uma forma dessa, uma receita dessa de bolo, gente? Não, né, Antônio? Eu agarrei essa ideia com unhas e dentes, e aí não foi suficiente. Porque aí Deus falou assim, tu tem que se reconciliar com esse aqui, que vai ser teu marido, ó. E ele dizia, para a evangelização não vai não, para o centro espírita não vai ninguém. Vai para a igreja. E foi uma luta. Foi uma luta. Dizer para ele que eu precisava cumprir, porque a obrigação não era só minha. Eis a questão. A obrigação era minha e dele. Mas ele não estava fazendo a parte dele. Eu ia deixar de fazer a minha? Não. Eu disse, meu amigo, é o seguinte. Eu recebi o recado e eu vou cumprir o recado. Se você vai fazer a sua parte, o problema é seu. Mas a minha, eu quero ter a certeza que no meu retorno, eu vou olhar para Deus e dizer, oh meu Deus, obrigada. A receita do bolo que tu mandou para mim, eu segui à risca. E graças a Deus, o bolo deu certo. Como é que a gente perde uma oportunidade dessa, gente? Não. Então, vocês também não percam a oportunidade de trazer os filhos de vocês para a evangelização, os jovens de vocês para a evangelização. Se esperarem que o jovem venha por livre e espontânea vontade, esse espírito já está evoluidinho, já tem uma indulgência, mas nem assim.
É preciso que vocês sustentem. É preciso que vocês coloquem como meta, como foco, os passos, as orientações que Jesus nos deixou. E a gente está aprendendo agora que ele já é espírito, já está espírito. Porque quando ele esteve aqui com um corpinho igual ao nosso, a gente não aproveitou a oportunidade. Poucos aproveitaram a oportunidade e poucos puderam praticar a indulgência com louvor. Mas nós vamos chegar lá, com certeza. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. E eu substituiria a palavra castigo por educação. Castigo é a gente que diz, está sendo castigado, que essa vida está ruim, que essa vida é pesada. O que foi que eu fiz, meu Deus? Parece que você não gosta de mim. A gente é que se dá o castigo. Mas Deus nos dá a educação e a instrução para que a gente possa se reconciliar com os nossos adversários aqui na escola chamada Terra. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. E aí, quem é da minha idade, foi acostumado a escutar um ditado que dizia assim, minha mãe cansou de dizer para mim, nem todo mundo é 100% bom, e nem todo mundo é 100% ruim. Ou seja, nós temos a nossa porção boa. O que nós precisamos é arar esse solo para que as sementes boas germinem e as sementes daninhas possam ser descartadas, né? Então, lá no nosso íntimo, por mais ruim que a gente se ache, tem um lugarzinho que está guardadinho lá e diz assim, você é bom. Basta passar a flanelinha todos os dias, lapidando esse diamante que você é, que vai brilhar um dia. Você não vai querer brilhar da noite para o dia, mas que você vai brilhar, vai. Que brilhe a vossa luz. E a nossa luz está guardadinha, é uma centelhazinha de nada, mas que na hora que a gente quiser que ela cresça, ela vai crescer. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Então, a nossa evolução, ela está linkada com a caridade que a gente precisa praticar.
Então, a nossa evolução depende de servir. E como é que a gente vai servir? Como é que a gente pratica essa caridade? Às vezes a gente quer se livrar do indivíduo e dar lá qualquer coisa. Essa caridade, ela não é caridade. Ela não é. Não é sentimento. Porque não saiu do coração. Então, a caridade que nos evolui é aquela que está linkadinha com a bondade, a indulgência e o perdão. Quando a gente conseguir esse bipzinho, o caminho está certo. Estamos no caminho certo. Na hora que a gente encontrar lá a plaquinha, bip, bondade, indulgência e caridade, é ali que devemos permanecer e ir caminhando, porque é ali que está a pedra fundamental do amor que Deus colocou na terra, para que todos nós pudéssemos usufruir e crescer e evoluir. Então, a gente sofre, sofre. A gente chora e muito. Mas sempre tem alguém para nos ajudar a enxugar as lágrimas, com certeza. E a indulgência maior que Jesus pôde nos ensinar como exemplo foi essa daí. Depois da gente ter pisoteado, xingado, escarneado, ele na cruz ainda disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E nós estamos, agora que Jesus já está em espírito mais perto de nós, rondando entre nós, sempre entre nós, e nós podemos ainda até pedir perdão para Ele mesmo, porque a gente não sabe se a gente não participou disso. Então, quando a gente pede misericórdia, misericórdia, Jesus, me ajuda, né? É porque a gente está querendo acertar, para a gente não errar de novo, para a gente saber de fato o que nós estamos fazendo, saber se a gente se estamos no caminho certo, se a gente quer aprender, se a gente deseja aprender a lição da indulgência, a gente precisa observar o raio de sol. Dissipando a treva noturna, desce à terra, recapitulando 1000 vezes o mesmo ensinamento de serviço de paz. O raio de sol não indaga pelas sombras da forna, não teme os vermes que lhes associa. Os raios de sol aquecem o sábio, o ignorante, aquece o santo, aquece o malfeitor, os justos e os injustos, aquece os bons e os maus, com a mesma generosidade dentro da qual assinala os cimos do céu. Desculpe. Mas quando a gente escuta isso, a gente se sente tão pequenininho que a gente se sente a formiguinha da história que eu contei lá no início. A gente se sente muito pequeno diante da grandeza que Deus criou para nós. Boa noite a todos. Que linda, né? Grande reflexão para a gente nessa noite. Assim, obrigada, Mari, pelas suas palavras lindas. E assim, que a gente não esqueça do BIP, né? Esteja sempre trabalhando aí as questões do BIP no nosso dia a dia. E ela trouxe a historinha aí da formiguinha. E eu trago a história do leão e dos cegos. Um certo momento, reuniu-se um grupo de cegos e colocou um leão. E aí pediu-se que os cegos que estavam ali presentes apalpassem um leão. Ou um leão não, um elefante, desculpe. E cada um foi apalpar uma região do elefante. E depois foi perguntado: o que é que você percebe quando você apalpa este animal? E cada um foi descrevendo uma parte do
animal. Quem apalpou a região do rabinho, falou das características do rabinho. Quem apalpou a região da barriga, da cabeça, da coluna e das pernas. Ao final, foi perguntado: mas vocês não dialogaram para realmente juntos perceberem este animal? Então, naquele momento, os cegos se interrogaram: não, mas eu só apalpei essa região, para mim era isso. Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, estar dialogando, sendo empático para com os demais, para que, dessa forma, possamos praticar a indulgência. Para sentir e viver a indulgência, é necessário também o diálogo, porque quando a gente dialoga, o que a gente percebe, seja conosco ou com o outro, as outras opiniões em conjunto nos ajudam também a exercitar o BIP. Então, que no nosso dia a dia a gente possa fazer isso, na nossa jornada reencarnatória. Então, nesse momento, nós estamos encerrando a nossa doutrinária da noite de hoje. Pedimos a todos. Sim, vamos fazer o sorteio do nosso livro da noite de hoje. Hoje temos o livro Alegria, Alegria, do autor Joseval Carneiro. Suelen. Ai, que delícia! Ora, Mari. Mais um livro para a sua coleção. Que delícia! Minha filha, que bom. Ficamos muito felizes. Então, vamos asserenando os nossos corações, colocando os nossos pés em contato com o chão, a partir de tudo que foi discutido, não, de tudo que foi educado, dito aqui, que possamos fazer as nossas reflexões mentais, pedir aos espíritos mentores da casa que nos abençoem. E neste momento eu vou passar para a Marileide para que ela possa fazer a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos e vamos agradecer ao Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos nesse espaço, podendo trocar ideias para amenizar mais o nosso fardo do dia a dia, para que tenhamos alegria de estarmos vivenciando essa experiência humana, buscando nos passos desse irmão a beleza, o conhecimento desse nosso planeta que nos oferece tantas oportunidades. Que tenhamos, Jesus, a coragem, a força para persistirmos em continuar compreendendo esse Consolador que Tu nos deixastes, para que pudéssemos segui-lo com amor, burilando o nosso espírito cada vez mais, buscando a coragem para o autoconhecimento, buscando a força para permitir que continuemos firmes em Tua doutrina de paz e de luz. Derrama, Jesus, os fluidos salutares que necessitamos, que a nossa consciência possa cada vez mais ser desperta, para que compreendamos esses passos, essa caminhada que tanto buscamos, para encontrar uma felicidade que sabemos que não é deste mundo. Que a Tua luz, irmão querido, ilumine os nossos caminhos, das mais vezes as nossas veredas, porque insistimos em encontrar do nosso jeito o caminho que nos levará ao conhecimento. Que Tu nos fortaleça, que Tu possas conversar com a gente
no despreendimento do sono, para que possamos compreender a missão inteligente do homem na terra, para que possamos, Senhor, reduzir os nossos erros, aumentar a nossa compreensão, reduzir as nossas mazelas, aumentar o nosso amor, reduzir o egoísmo, a vaidade, para dar espaço à caridade, à humildade e à indulgência. E que não nos falte, Senhor, a esperança. Que ela seja renovada todos os dias, quando o primeiro raio de sol rasgar o céu para nos aquecer, para nos convidar a viver mais um dia de labuta, um dia de trabalho, e que tenhamos a força necessária para compreender o trabalho do dia a dia. Que a tua luz possa iluminar o nosso cantinho mais escuro da nossa consciência, porque é lá que vai germinar a semente mais preciosas que tu semeastes em nós. Que assim seja.